Obrigado ao Senji pelo convite, obrigado a todo mundo pela atenção, por terem ficado aqui para ouvir o último do dia. Eu sou Leandro, sou diretor de programas do Greenpeace Brasil. Para quem não conhece, o Greenpeace é uma... Obrigado, Camila. Ele é uma grande organização de ativismo ambiental, que já existe há algumas décadas, está no Brasil há mais de 30 anos, desenvolvendo ações de defesa do meio ambiente. E quando me convidaram para falar nesse evento, eu vi a composição do painel, eu pensei, eu não sou cientista, eu não sou especialista em mudanças climáticas. Eu preciso fazer essa confissão para vocês, eu não sou cientista, eu não sou especialista em mudanças climáticas. Mas aí eu me dei conta de que essa minha reação, na verdade, tem uma questão aí, nessa reação. Quando a gente fala de mudanças climáticas, eu vejo muita gente tendo essa mesma reação. Ah, não, esse é um assunto para especialista, para o povo que está fazendo a negociação lá na COP. E essa percepção ela não poderia estar mais distante da verdade. Gente, a gente está falando de um fenômeno, de uma crise que impacta diretamente a nossa vida, a vida de quem a gente ama, a vida de quem a gente não ama também, impacta diretamente as nossas vidas. Então, esse tem que ser um assunto de especialistas, como bem colocou o Gilvan, mas também de não especialistas. Então, é desse lugar que eu queria falar com vocês. Uma parte importante do trabalho que a gente faz no Greenpeace Brasil é justamente falar com não especialistas. E mais do que isso, tentar convencer não especialistas de que esse assunto é importante. E convencê-los a fazer alguma coisa a respeito desse assunto. Então, para tentar superar essa barreira psicológica, né, que muitas vezes essa discussão das mudanças climáticas dispara na gente, eu tento simplificar ao máximo, né, a minha fala e a forma como eu trato essa questão. É isso que eu vou tentar fazer hoje. Eu geralmente falo em 3 pontos que eu gostaria que todo mundo lembrasse, soubesse sobre as mudanças climáticas. E são por esses 3 pontos que eu vou passar com vocês, me repetindo um pouco, chovendo no molhado, porque, bom, é o que acontece quando a gente é o último a falar no dia, mas está tudo certo também. Bom, então vamos lá. O primeiro ponto, por onde eu queria passar com vocês, ele é bem óbvio, tá? Mas depois ele vai ficando menos óbvio. O problema vai muito além da temperatura. É engraçado, né? Isso é óbvio, eu repito. Acho e espero que seja óbvio para todo mundo aqui, principalmente depois das falas que a gente teve hoje. Mas eu sinto que tem gente que ainda não dá conta de fazer essa conexão de uma forma tão clara. Né? De que quando a gente fala da crise climática, a gente está falando de um fenômeno que tem dimensões diversas e muito diferentes. Né? A gente já falou bastante aqui sobre essa primeira manifestação, a manifestação mais visível das mudanças climáticas aqui no Brasil, que são os eventos extremos. Gilvan falou super bem, articulou muito bem essa realidade com a qual a gente tem se confrontado. Né? A chuva, que sempre está acima da previsão para aquele mês, os ciclones mais frequentes e mais destrutivos, secas prolongadas, etc. Então, aqui no Brasil, a gente se acostumou a essa cara das mudanças climáticas, mas tem outras, né? Não para por aí. Tem outras. A gente já falou rapidamente sobre algumas delas. Eu queria trazer 2 ilustrações desses outros desdobramentos. Desse lado de cá, a gente tem uma matéria da Folha, de 2021, sobre o degelo do Ártico e como ele afeta 40%. Tem um questionamento aí em torno desse número, viu, gente? Se é de 40% a 60%. Tem autoridades russas que falam em 60%. Mas como ele afeta 40% dos edifícios no norte da Rússia. Esse pedaço do país, esse pedaço da Rússia, ele se estabeleceu, ele foi construído partindo do princípio de que
o permafrost. E aí, se eu falar alguma bobagem na definição, os cientistas na sala vão me perdoar, mas o permafrost, em outras palavras, para não especialistas, é solo congelado há um determinado período de tempo, né? Então, estável. E essa parte do país ela foi construída em cima desse solo, e em cima da noção de que esse solo ia permanecer congelado por um determinado período de tempo. Eu não sei se vocês lembram, acho que foi ali em 2020, que houve um grande derramamento de combustível na Rússia, que foi um dos principais acidentes ambientais da Rússia nesses últimos anos. E a turma do Greenpeace esteve por lá. Na avaliação que foi feita sobre esse derramamento, chegou-se à conclusão de que parte do problema era nessa mesma região. Eu não vou saber falar o nome da cidade, Norilsk, uma coisa assim, uma cidade no norte da Rússia. E na avaliação que foi feita, chegou-se à conclusão de que os pilares de sustentação dos tanques de combustível, eles não foram pensados considerando o derretimento do permafrost. Aí você vê. Um primeiro aspecto. Nessa mesma notícia, a gente tem um segundo aspecto. O professor Jefferson passou por ele, Gilvan também passou, que está ali, eu não sei se dá para ler daí de trás, mas ali embaixo a gente fala, em toada de filme catástrofe, derretimento do solo também libera gases do efeito estufa e patógenos. Aí eu não sei se vocês vão lembrar, eu acho que foi em 2016, por ali, que houve um surto de antraz na Rússia. Antraz é uma bactéria, né? Relativamente rara, suponho. Também não sou especialista em antraz, em bactérias. Mas é uma bactéria que estava também presa no permafrost, né? Provavelmente na carcaça de algum animal que tinha sido vitimado em outro momento. E com o derretimento desse permafrost, se libera essa bactéria e mata 1.500 renas, numa coisa de dias, né? A gente não precisa nem ir tão longe, né, gente? Na Rússia, o professor Jefferson falou muito bem aqui sobre como é que a gente já tem outros fenômenos relacionados a doenças que já são desdobramentos das mudanças climáticas. Aí, ali no outro exemplo, vamos em outra direção. Colômbia preparando a primeira lei sobre migrações climáticas na América Latina. Toda uma discussão, viu, gente, sobre o que é um migrante climático, quem qualifica para ser, quem não qualifica, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas é interessante a gente notar, isso aqui é de 2023, viu? Isso foi esse ano, 2 meses. É interessante a gente notar que um país vizinho está começando essa discussão, né? Está começando a dar passos para refletir que é possível, é provável, já está acontecendo, que pessoas comecem a migrar como resultado das mudanças climáticas e do impacto que elas tiveram nas suas regiões. Tem um estudo do Banco Mundial, ele é de alguns anos atrás, mas ele estima que nas próximas 3 décadas a gente vai ter aproximadamente 216 milhões de migrantes climáticos. Outra vez, tá? A discussão em torno da definição, quem qualifica, quem não qualifica, mas bom, esse é um número que o Banco Mundial traz para a gente. E, para além do exemplo da Colômbia, gente, a Argentina, nossos vizinhos aqui, no final do ano passado, o Ministério das Relações Exteriores argentino anunciou que vai começar a emitir um visto humanitário para pessoas de México, Caribe e América Central que tenham sido, que sejam migrantes climáticos, ou seja, mais um exemplo aqui do nosso lado, né, na América Latina. Então vamos lá, gente. Quando a gente começa a olhar para todas essas dimensões, aí a gente chega em 3 conceitos que eu acho que são importantes a gente repassar, apesar da gente ter passado bem rapidamente por eles em outros momentos do dia hoje. Mitigação, adaptação, perdas e danos. Vocês vão ouvir, bom, eu imagino que muita gente aqui já esteja muito familiarizada com esses conceitos, mas acho importante a gente resgatar para quem não tiver. São bem fáceis de deduzir do que eles estão falando, né, gente? A gente fala de mitigação quando a gente fala de formas de reduzir novas emissões, né, de evitar que novas emissões aconteçam. Agora, a gente precisa reconhecer que o planeta já está esquentando e vai continuar esquentando. E a gente vai ter que se adaptar para conseguir responder a essa nova realidade que está posta, né? Então, quando a gente fala de adaptação, de medidas de adaptação, da necessidade do governo federal, dos governos estaduais, municipais, terem planos de adaptação,
é disso que a gente está falando. É da gente se preparar para a gente conseguir responder a essa nova realidade de forma a evitar, né, as catástrofes que a gente tem visto com tanta frequência nesses últimos tempos. E aí, por último, esse é um assunto que é relativamente menos importante para o Brasil nesse momento, mas perdas e danos parte do princípio de que, bom, tem coisa ali que já deu ruim, né? A gente não conseguiu evitar o dano e não vai conseguir evitar o dano. Então, existe toda uma discussão em torno da necessidade de países que contribuem mais para as mudanças climáticas e são menos impactados por elas, por N razões, apoiarem os países mais vulneráveis. Vocês vão ver, vocês vão lembrar que na última COP, na Conferência do Clima da ONU, essa foi a grande discussão, a criação de um fundo de perdas e danos. E vamos ver, é possível que esse ano esse assunto ainda continue quente. Depois de muito tempo, tá, gente? Isso aí já está assim atrasado, já tinha que ter acontecido há muito tempo. E essa discussão ela é um bom gancho para o segundo ponto que eu gosto de colocar, que são sempre as mesmas pessoas pagando preço. A crise climática ela é injusta, né? Fundamentalmente injusta. E ela é injusta em alguns níveis. Ela é injusta, por exemplo, se a gente olha para a relação dos países. Como eu falei agora, você tem países que não contribuem nada ou quase nada para as mudanças climáticas e que estão sendo os mais impactados. E o inverso também é verdade. Uma ilustração dessa dinâmica, eu não sei se todo mundo lembra dessa foto, ou desse vídeo. Esse aqui é o ministro das Relações Exteriores de Tuvalu, que é uma ilha de 13 mil habitantes no Pacífico. Tuvalu está sendo engolida pelo oceano, né? A previsão é que nas próximas décadas eles tenham problemas graves ali. E na COP26, em Glasgow, o ministro das Relações Exteriores faz esse discurso assim, né? E essa frase que ele coloca e que o G1 reflete me parece sensacional. A gente está afundando, mas está acontecendo com todo mundo. Vocês também estão afundando, né? Não é só a gente. Não é só Tuvalu, viu, gente? Né? Isso está acontecendo em vários países, inclusive Fiji, que é uma ilha vizinha, que está ali do lado, já está fazendo movimentações para realocar comunidades, as mais de 70 comunidades que são parte da ilha, para, né, como medida de resposta aos impactos das mudanças climáticas. Então, isso pensando na relação entre países, mas como eu falei antes, a crise climática ela é injusta em vários níveis. E aí tem um outro nível, que esse está mais perto de casa. Quem é mais impactado pelas mudanças climáticas tem raça, tem classe social e tem gênero. Isso é um fato. E as pesquisas, uma e outra vez, mostram exatamente isso. Né? Como essa aqui, eu não sei se todo mundo consegue ler, mas é um estudo realizado pelo Instituto Polis, que chega a essa conclusão, de que famílias negras e pobres estão mais sujeitas a tragédias ambientais. E aí isso leva a gente para dois conceitos que eu acho fundamentais a gente trazer aqui, que são racismo ambiental e justiça climática. Racismo ambiental é uma forma de sintetizar essa lógica, gente. Né? Tem grupos de pessoas que são as mais impactadas pelas mudanças climáticas, e a gente sabe quais são os recortes, né? Que fazem com que determinados grupos paguem um preço muito mais alto pelo que está acontecendo. Esse conceito de racismo ambiental ele está totalmente ligado com esse outro conceito de justiça climática. Vocês devem, né, imagino que todo mundo já tenha ouvido falar desse conceito. A lógica por trás do conceito de justiça climática é que, seja qual for a nossa resposta, ela precisa considerar esse componente, essa realidade. Porque, senão, a gente corre o risco de, tentando responder às mudanças climáticas, a gente reforçar injustiças históricas com as quais a gente está tendo que se haver há muito tempo nas nossas cidades e no nosso país. Então, é daí que vem o conceito de justiça climática. Um negócio que eu acho muito maluco é que essas vozes, as pessoas mais impactadas, frequentemente, elas não estão nos espaços onde a gente está discutindo esse tipo de assunto, e elas precisam estar. Elas precisam estar. Né?
eu queria trazer aqui alguns nomes, né? A gente não sei se a gente vai compartilhar essas apresentações, mas pessoas que eu admiro, instituições que eu admiro e que fazem esse trabalho de falar sobre esse assunto, de olhar para as mudanças climáticas com esse recorte, e que eu acho fundamental. Se vocês tiverem oportunidade, por favor, se já não seguem, sigam. A gente tem aqui a Coalizão Negra por Direitos, que é uma instituição extraordinária. A gente tem o Instituto Ialeta, que está lá no Amapá, fazendo pesquisa sobre os impactos das mudanças climáticas nas cidades amazônicas. A gente tem aqui, eu fiz um jabá, o meu companheiro do Greenpeace, Igor Travassos, que é um cara que está lá, ele é parte da Coalizão Negra por Direitos, ele é parte do Greenpeace Brasil, ele está lá em Olinda e ele capitaneia essa pauta. Amanda Costa, que é uma figura extraordinária, brilhante, uma menina jovem que começou um instituto na periferia de São Paulo chamado Perifa Sustentável e que fala lindamente bem. Então, procurem os vídeos da Amanda na internet. Alessandra Munduruku, que está lá no Pará, que é uma liderança indígena, que também fala sobre esse assunto. Então, ouçam essas vozes, vamos ouvir essas vozes, porque elas têm olhares que são fundamentais para a gente conseguir sair dessa confusão na qual a gente se meteu. Aí, gente, eu vou passar para o último ponto, já vou me encaminhando para o final, que eu sei que vocês já estão cansados, que eu estou falando demais. Muita gente me pergunta, acho que até uma das discussões que a gente teve quando eu fui convidado para falar aqui. O que eu posso fazer? Eu, individualmente. O que eu, como indivíduo, como cidadão, o que eu posso fazer para ajudar a resolver esse BO das mudanças climáticas? Gente, a minha resposta aí, ela tem algumas partes. Eu acho que a ação individual ela é super importante. Acho que a ação individual é super importante. A gente questionar os nossos hábitos de alimentação, os nossos hábitos de locomoção, voltando no que o Gilvan falou, a quantidade de plástico que a gente consome. Eu acho que tudo isso é super importante. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a crise climática, ela demanda uma resposta que é e tem que ser coletiva. Ela tem que ser sistêmica e ela tem que ser urgente. Então, às vezes, eu fico meio dividido, porque eu fico assim, será que eu estou disparando nas pessoas essa noção de que dá para resolver esse negócio sozinho? Porque não dá. Não dá. Né? Então, quando me perguntam o que eu posso fazer, para além dessas coisas, já questionar a quantidade de carne que eu como, ou o avião que eu pego, enfim, eu tendo a dizer, olha, se apropria do assunto, se aproxima disso aqui, entende do que a gente está falando, tenta superar essa barreira psicológica do não, mudança climática é muito complicado, não consigo acompanhar, não consigo entender, vou ficar de fora. E traz mais gente. A gente só vai conseguir resolver esse negócio, e aí eu digo com o meu chapéu de Greenpeace, assim, enterrado na cabeça, através da mobilização, através de um movimento climático que seja forte, que seja consistente, que consiga mudar dinâmicas que já estão muito arraigadas. E aí, gente, espaço de incidência, possibilidade de fazer a diferença, aí tem para todo gosto. Né? A gente pode olhar, por exemplo, para a comunidade internacional. COP28, gente, onde é que vai ser a COP desse ano? A COP é a Conferência do Clima. Onde é que vai ser? Em Dubai. Capital de um petroestado, gente. Quem é o presidente da COP desse ano? Um executivo da indústria do petróleo. Assim, tem toda uma discussão, por que não é importante envolver a indústria do petróleo, dos fósseis, né, na solução. Eu entendo. Não sei se eu entendo. Eu acho que eu acolho, mas não sei se eu entendo. Mas, gente, né, não é de hoje que os nossos governos sabem que essa situação está se desenhando e sabem os caminhos que a gente precisa seguir para conseguir reverter essa bagunça. Bom, reverter não, mas pelo menos minimizar os estragos. Esse é um espaço de incidência. Mas aí vamos descer um nível, vamos falar do governo federal. Importantíssimo e maravilhoso que a gente tenha retomado ações de combate ao desmatamento na Amazônia, mas essas ações precisam ser acompanhadas. E mais do que isso, a gente precisa garantir que a gente comece a produzir alternativas viáveis para a Amazônia, gente. Não dá só para tirar o troço e não botar nada no lugar.
E pensar nessas respostas, procurar esses caminhos, demanda gente, demanda criatividade, demanda ambição. E esse é o tipo de pressão que a gente pode fazer, né? Para além disso, Plano Nacional de Adaptação. A gente tem um plano em nível federal, né? Vai que está lá um documento de não sei quantos anos atrás, que está engavetado, passou os últimos anos engavetado, e precisa de uma revisão urgente. Essa é uma demanda que o Greenpeace tem colocado. A gente precisa de um novo Plano Nacional de Adaptação. Não dá para a gente continuar todo ano vendo o mesmo desastre, a gente vai se adaptando, que aí choveu mais do que estava previsto, e deu mais um ruim em outro lugar. Não dá, não dá. Né? Então, assim, mais um espaço de incidência, gente. A gente pode pressionar o governo federal. Aí vamos descer mais um nível, governo estadual, governo municipal. Eu não acompanho tão de perto a política do Rio Grande do Sul nesse espaço, mas eu sei que existe um fórum gaúcho de mudanças climáticas. O que esse fórum está se propondo a fazer? Quais são as dinâmicas dele? Como é que isso daí está sendo conduzido? A gente precisa monitorar, né? Porto Alegre, não sei se o professor Maurício ainda está aqui, mas eu sei que Porto Alegre fez, há um mês atrás, o professor Maurício estava lá, um workshop, né, de construção do plano de resposta. Eu não vou lembrar o nome exato do plano, mas é um workshop para a construção de um plano de resposta climática, que considere tanto mitigação, como a gente falava antes, e adaptação. É outro espaço, gente, em que a gente precisa estar, né? Então, voltando na pergunta inicial, tipo, o que eu posso fazer individualmente para responder às mudanças climáticas? A minha melhor resposta é: traz mais gente. Não fica no individual, traz mais gente. A escala do problema em que a gente se meteu, a escala dessa crise, ela demanda, outra vez, um movimento climático forte, consistente e insistente, e demanda uma resposta que necessariamente tem que ser coletiva e tem que ser urgente. Então, esse é o pedido e o convite, em nome do Greenpeace Brasil, que eu deixo para vocês aqui como fechamento da minha fala. Obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns pelo evento.